Oi, gente, seja bem-vindo a mais um Cafezinho Novo Contexto. É um prazer muito grande estar em mais um episódio aqui com vocês, aqui nesse ambiente super agradável, trazendo sempre pessoas diferentes, conversas diferentes que possam acrescentar no seu dia a dia, que possam acrescentar nessa construção de sociedade que a gente vive. Eu tenho a honra de ter aqui junto comigo nosso convidado aqui do nosso cafezinho nesse episódio é o Paulo Muniz. Ele é bacharel em Direito, andei pesquisando, viu, Paulo? Bacharel em Direito, pós-graduado em Direito do Trabalho, tem também especialização em Ciências Humanas e Sociais, é professor universitário, todo mundo o conhece como o reitor do Centro Universitário Tabosa de Almeida, a SES, mas também tem uma atuação no campo acadêmico, na área educacional, que é integrante do Fórum Nacional de Educação, presidente da Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, e fora outras coisas que eu não mencionei aqui. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Hugo. É uma alegria estar aqui. Quando recebi o convite, para mim foi um motivo de grande alegria e também de grande curiosidade, porque eu já tinha seguido alguns episódios desse momento, desse bate-papo que você faz e sempre me senti muito estimulado. Olha, um dia eu vou ser chamado e foi muito bom. E como você pode ver, a gente está aqui no ambiente do café, do Lambreta Café, mas eu costumo, que normalmente quando a gente vem no café, eu falo para todo mundo que vem aqui, que assiste o Cafezinho Novo Contexto, e você não é exceção, a nossa conversa é igual uma prosa. A gente vai tomando café, vai proseando, mas por isso que o nome é cafezinho, para não se estender muito, é uma conversa objetiva, mas também é uma conversa propositiva. Então, fica à vontade, você está em casa. Muito obrigado, Hugo. E eu começo logo perguntando sobre qual é o papel hoje da SES Unita no ecossistema de educação do Agreste. E hoje a gente sabe que Caruaru, o Agreste, tem um ecossistema de educação gigante. Já não é mais como nos primórdios, quando a SES foi inaugurada. Conta pra gente qual é o papel hoje da SES nesse ecossistema de educação. Hugo, eu acho que o fato de a SES Unita ter sido a pioneira, a primeira, e certamente nós estamos falando de fatos que aconteceram há quase 70 anos, portanto, certamente foram desafios que eu não consigo imaginar como foram superados naquele momento. Afinal de contas, era o pioneirismo, era a universidade sendo interiorizada. O Dr. Tabosa de Almeida recebeu, há poucos anos, da Assembleia Legislativa, o título de patrono da interiorização da educação superior em nosso estado. E isso é muito grande. Só que a SES, ela não pode viver só do passado ou do seu pioneirismo. O grande desafio hoje, e aí respondendo a sua pergunta, qual é o papel da SES Unita nesse ecossistema da educação, é o de manter, qualificar, ampliar, né, e interagir com os demais integrantes desse ecossistema. Porque a educação superior, ela é indutora também da educação básica, ela é indutora do desenvolvimento, ela é indutora das expressões culturais, ou seja, o papel da SES Unita é hoje o de ampliar, qualificar e consolidar esta relação com os demais integrantes, membros desse ecossistema e, sem dúvida, partindo do princípio de que a qualidade é o que nos credencia, o que nos assevera estar fazendo bem aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, novos cursos, novas oportunidades, novos convênios, novas interações no âmbito local, no âmbito nacional, no âmbito internacional. Então, tudo isso é o que move a SES Unita hoje. Você já tem uma bagagem, uma experiência, tanto na educação pública quanto na educação privada. Como você enxerga hoje a educação superior no Brasil? Como um ambiente de grandes desafios. Porque se hoje nós
dobrássemos a capacidade, seja quantitativa, seja qualitativa, da educação no Brasil, seja ela na educação básica, na educação superior, na educação pública ou na educação privada, ainda seria pouco. Eu estou falando se nós conseguíssemos dobrar, e ainda seria pouco, ainda não seria suficiente. Dados apontam que na educação básica a gente ainda persegue a universalização. Ainda persegue a universalização. E o discurso da universalização tem mais de 30 anos. Né? Se a gente imaginar que no âmbito da educação superior, apenas 30% dos jovens entre 18 e 24 anos, que é o público que deveria estar na universidade, apenas 30% estão. Ou seja, 70% dos jovens entre 18 e 24 anos ainda estão fora da universidade. E isso nos coloca em ranqueamentos lá no final. Se nós nos compararmos, se o Brasil for comparado, quer no âmbito da América Latina, quer no âmbito da OCDE, quer no âmbito da Europa, nós estamos abaixo da maioria dos países. Estamos aqui na América Latina, abaixo do Chile, abaixo da Argentina, abaixo do Peru. Nós estamos equiparados à Bolívia, basta dizer, né? Com todo respeito à Bolívia. Sim. Mas se nós vermos, identificarmos a proporção desses dois países, como é que hoje a gente tem um índice de presença na universidade comparável ao da Bolívia, um país como o Brasil, que está entre as 10 maiores potências do mundo. Então, por isso eu digo, dobrar ainda é pouco. Portanto, temos muito a fazer no âmbito da educação pública, no âmbito da educação privada, no âmbito da educação básica, no âmbito da educação superior, porque os desafios se mostram cada dia mais evidentes e nós temos uma juventude sempre mais carente, necessária de oportunidades, de projetos, de anseios e das novidades que a educação pode proporcionar. Justamente, o senhor falou sobre desafios, né? A gente se depara hoje com o desafio da inovação tecnológica, que ela acaba justamente interferindo diretamente na aprendizagem de como o indivíduo ele aprende, como ele é educado pelas instituições de ensino. Como é que você enxerga esse desafio? E eu já atrelo já faço o gancho com outra pergunta. Como a SES ela se prepara para esse desafio, né? Uhum. É muito interessante essa pergunta, Hugo, porque ela está inteiramente alinhada com o que hoje está posto exatamente como desafio para as universidades e para a educação como um todo. Há alguns anos, precisamente logo após a pandemia, na SES Unita a gente buscou fazer um planejamento estratégico, atualizar o nosso planejamento estratégico, né, diante desse novo momento que a humanidade, não era só a SES Unita, não era só Caruaru, era a humanidade vivendo após o pós-pandemia. E após um trabalho exaustivo ao longo desses últimos anos, a gente teve clara a percepção de que precisaríamos agregar um quarto elemento àqueles que a gente chama de basilares de uma universidade. Em qualquer lugar que você for chegar, de como se compõe a universidade? Se compõe de ensino, pesquisa e extensão. Isso é padrão, resposta padrão. Se você botar na inteligência artificial, ela vai lhe dar isso na primeira linha. Pois é, a gente tem que incorporar um quarto elemento, que é a inovação, que não se confunde com ensino, não se confunde com pesquisa e não se confunde com extensão. Porque a inovação ela atua nas 3 dimensões e para além delas. Portanto, isso ficou tão claro para nós que nós criamos na SES Unita um núcleo de inovação, que está sempre voltado para buscar esses elementos, essas percepções, esses toques que podem fazer com que o ensino, a pesquisa e a extensão se diferenciem, né, do que já foi um dia, né, do que já foi um dia, porque a inovação ela veio para desafiar a universidade e desafiar a sociedade como um todo. As pessoas confundem muito inovação com tecnologia, né? Totalmente. E acham que isso tem a ver, mas também
é muito mais, a inovação é muito mais do que isso, né? A principal inovação, eu acho que ocorre nas relações. A gente precisa inovar o modelo relacional entre as pessoas. É preciso, de alguma maneira, até abrir mão da tecnologia, porque a gente se esconde atrás das telas, dos celulares, dos computadores e se distancia e está perdendo a relacionalidade. Então, Verdade. hoje, inovar, em alguns aspectos, é abrir mão da tecnologia. É perceber que a gente pode se deixar seduzir por alguns encantos da tecnologia, mas que, de alguma maneira, pode nos trazer prejuízo. Está na pauta deste momento. As instituições de educação já estão revendo a possibilidade da utilização do celular em sala de aula. O que foi visto como um avanço educacional, permitir que os celulares interagissem com os estudantes e tudo mais, hoje já se percebeu que o caminho é o inverso, que a tecnologia, neste caso, atrapalhou. Ela não estava contribuindo para o processo formativo dos estudantes. Ele não estava contribuindo. Então, a tecnologia, em alguns momentos, é de fato uma inovação, mas em alguns momentos a tecnologia, abrir mão da tecnologia é tão inovador quanto. E no âmbito acadêmico, no âmbito, digamos, de pesquisa científica, de que forma a tecnologia, ela, ao mesmo tempo, ela pode contribuir e atrapalhar? Sim, muito objetivamente. A tecnologia, ela contribui quando ela é identificada como uma ferramenta. A tecnologia, ela atrapalha quando ela é identificada como fim, como produto, como objetivo a ser perseguido. Eu sou inovador quando eu tenho uma sala de aula high-tech. Não, eu sou inovador quando o processo formativo ele se dá de forma inteira, completa, inclusive com o auxílio da tecnologia. Mas não pode depender exclusivamente dela. E isso é tão inovador quanto criar uma sala É high-tech. verdade. É justamente transformar o ambiente com as ferramentas que você tem, não apenas com a tecnologia, né? Olha, eu vou deixar o senhor tomar um pouquinho do café. Enquanto o senhor toma, pedir para o pessoal que nos assiste para você se inscrever no canal, para você compartilhar essa conversa que está muito interessante e para você deixar seu comentário em nosso podcast. Mas agora a gente tem um momento, é um momento que a gente chama, que eu criei agora esse ano, é um momento que a gente chama de café sem filtro. O que é o café sem filtro? É um momento do cafezinho que a gente vai dar resposta rápida, sem muito arrodeio, sem muito Direto ao ponto. direto ao ponto. É um bate-bola que a gente faz aqui. E eu vou começar logo. Tá preparado, né? Vamos lá. Vamos embora. Vou logo perguntar: café é ritual ou combustível? Ambos. Ambos. O senhor é mais do direito ou da educação? Da educação hoje, sem dúvida. Gestão acadêmica tira mais sono que política pública? Muito mais. Um hábito seu que os alunos não imaginam? Tocar violão. Olha aí, ó. Universidade forma profissional ou cidadão? Forma ambos. Mas hoje é mais importante formar cidadãos que profissionais. Educação privada comunitária é alternativa ou modelo de futuro? Eu acho que é um modelo de futuro. IA na educação é aliada ou é risco? Aliada. O Brasil debate educação com profundidade ou com slogans? Com slogans. O que mais ameaça a educação hoje? O temor que ela emplaque. E para a gente terminar, não, ainda falta uma verdade sobre a educação que ninguém gosta de ouvir. Que a educação não é... A gente falou agora há pouco, que é do slogan, né? A educação é algo que a cada 2 anos é retomado como grande solução. E a cada 2 anos se percebe que pouco se fez. E para terminar,
Complete a frase. Educação só transforma quando... Eu inverteria essa frase, Hugo. Então muda. Eu faria: o conhecimento só tem valor quando transforma. Olha aí, tá feito. Isso foi o café sem filtro. São respostas diretas, mas também respostas que ajudam a acrescentar a quem está nos ouvindo. O tema que a gente está conversando aqui é educação. Você pode estar ouvindo um barulho que aí está no café. Tem muita gente aqui no café hoje, mas hoje a gente está conversando aqui sobre educação, inovação, desenvolvimento regional. E para a gente encerrar essa nossa conversa, doutor Paulo, eu sempre pergunto ao final de cada entrevista aqui do nosso podcast sobre um prognóstico ou digamos, uma visão de futuro de um novo contexto. Qual o novo contexto que você enxerga para a educação da nossa cidade, da nossa região? Uma educação, um contexto em que ela seja integral e compartilhada. Hugo, quando eu fui secretário de Educação de Caruaru, eu sempre recordo dessa cena porque ela foi muito emblemática para mim. Eu era, como ainda sou hoje, reitor da SES UNITA quando eu recebi o convite para ser secretário de Educação. E lógico, como reitor da SES UNITA, eu tinha direta responsabilidade sobre a formação daqueles que eram estudantes da SES UNITA. Aqueles 4.000, 5.000 estudantes que estavam lá sobre a nossa responsabilidade. Mas certo dia, quando eu passei a ser secretário de Educação, eu estava num restaurante. E chegou perto, na mesa que eu estava com minha esposa, e aí chegou alguém na mesa, era um menino vendendo chiclete. E a pergunta que eu fiz imediatamente foi: você estuda onde? Esse momento me fez perceber que eu tinha tirado de foco apenas meus 4 ou 5 mil alunos para me preocupar ou passar a me ocupar também da educação daquela criança que estava vendendo chiclete ao meu lado, naquele ambiente. Então, por que eu conto esse contexto? Porque é preciso haver uma grande integração da educação pública com a educação comunitária, também com a educação privada. É necessário uma integração da educação básica com a educação superior. É necessário haver uma integração da sociedade como um todo com os ambientes formativos, para não haver digamos, uma desresponsabilização. A educação, quem se ocupa da educação é a escola, a universidade. Não, a educação, já diz a nossa Constituição, é dever de todos. Então, a percepção que é um dever de todos, que é a visão que eu entendo que é a que diz que a educação há de ser integral para quem recebe, mas integral para quem a fornece. Ou seja, não podemos segmentar isso, a educação é a responsabilidade da escola. Não, é de todo mundo, é da sociedade. É de quem está na rua, é de quem está na indústria, é de quem está no comércio, é de quem está na família. Então, eu penso que a solução, ela ainda é, como eu disse há pouco, um fato que se repete como slogan a cada 2 anos, porque a gente diz: a educação é a solução, é o que vai determinar a transformação da sociedade, mas no ano seguinte a gente ficou no slogan, né? Ficou no slogan. A gente não consegue integrar todos nesse esforço, não é? Muito se fala de algumas experiências internacionais onde o grande segredo foi essa mobilização da sociedade em prol da educação. Enquanto o todo achar que o dever da educação ou a responsabilidade por ela é apenas da escola, a gente vai avançar pouco. Porque se nós olharmos só para a escola, a gente vai sempre dizer: falta dinheiro, falta professor, falta método, falta isso. Quando a gente disser, o que falta na educação é o esforço de todo mundo, inclusive o meu, inclusive o teu, inclusive de quem está nos assistindo agora.
Então, eu acho que integrar e ter a educação como uma responsabilidade de todos nós. Perfeito, doutor Paulo. É muito importante essa última compreensão que a educação, todos nós precisamos nos envolver, né? Que o que eu vejo assim hoje a gente vive numa sociedade que cada um cuida do seu, mas que pouco se preocupa com o outro, né? Pouco se preocupa com o próximo. Então, essa reflexão que o senhor fez é muito importante. E eu queria agradecer aqui a sua participação no nosso cafezinho. Hugo, foi um prazer. A gente tem alguns espaços, alguns âmbitos de atuação que nos permite estar sempre fazendo esse tipo de discussão, quer na reitoria da ACES UNITA, mas também no Fórum Nacional da Educação, onde eu tenho a responsabilidade de representar as universidades comunitárias, quer também na sociedade, como você citou no começo, a gente também atua na presidência da Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, ou seja, ter esse espaço da cultura também como um espaço de formação, de preservação, de percepção da cidadania manifestada através das expressões culturais. Ou seja, todos esses eu tenho o privilégio, mas também a responsabilidade de atuar nesses diversos âmbitos. E eu me sinto muito feliz de poder ter participado desse cafezinho com você e poder trocar algumas ideias, expor algumas percepções que a gente vai aqui e acolá adquirindo. É isso, esse é o propósito do cafezinho, é a gente difundir ideias para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora e até o próximo episódio do Cafezinho Novo Contexto. Valeu!